Olá, sou o professor Isaías, de Filosofia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse encontro, no qual trataremos do humanismo e existencialismo, o homem como cidadão do mundo. Esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando que o humanismo é uma característica do Renascimento. E o existencialismo é um pensamento filosófico que vai ter início no século XIX e vai ganhar força no século XX. Então, nós temos aí o seguinte: o humanismo, segundo a escola literária medieval, corresponde ao período de transição da Idade Média à Idade Clássica. Como o próprio nome diz, o ser humano passou a ser valorizado. Também foi nessa época que surgiu uma nova classe social, a burguesia. Então, nós estamos vivendo um momento em que o feudalismo entra em crise. Ele vai ter a sua ascensão no século XIII, mas ele entra em crise no século XIV. E, por conseguinte, vai nascer a burguesia, aquele movimento que posteriormente vai valorizar o comércio, vai valorizar a troca. E agora nós vamos ter o Renascimento, e o Renascimento ele vai ter algumas características. Eu diria que a principal delas é o antropocentrismo, o homem como centro da reflexão, o homem como centro do pensamento. Na Idade Média era Deus, agora com o Renascimento passa a ser o homem. Uma outra característica muito importante, que poucas vezes as pessoas falam nela, é o hedonismo. Enquanto que a Idade Média valorizava a dor, o Renascimento ele vai valorizar o prazer. Então, uma das características fundamentais vai justamente ser o humanismo. É essa característica que vai ser trabalhada no nosso encontro de hoje. Agora, o existencialismo, o que é? É uma corrente filosófica que nasce entre o final do século XIX e começo do século XX, com ideias inovadoras sobre o papel do indivíduo em sua existência, perante a sociedade e a si mesmo. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que o existencialismo ele vai ser justamente um desdobramento do humanismo. As proposições apresentadas tratam sobre a responsabilidade de cada ser humano perante suas ações, o conceito de liberdade e muitos outros debates intelectuais. Atualmente, os registros apontam que o primeiro filósofo existencialista foi o dinamarquês Søren Kierkegaard. Por isso, ele é considerado como o pai do existencialismo, muito embora alguns coloquem Dostoiévski também como um dos grandes expoentes aí do existencialismo do século XIX. Além dele, além de Søren Kierkegaard, outros nomes são importantes para o tema, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, que era esposa do Sartre, e Martin Heidegger, sendo que esses três últimos já estão situados no século XX. Agora, nós temos duas correntes do existencialismo, uma corrente cristã e a outra corrente ateia. O existencialismo cristão é muito mais ligado à figura de Søren Kierkegaard, e o existencialismo ateu é muito mais ligado ao pensamento de Jean-Paul Sartre. Então, o existencialismo cristão, ele vai dizer o seguinte: a existência não tem uma origem no nada, como para os ateus. Então, o existencialismo, ele vai apontar aí nesse primeiro momento que o homem foi criado por Deus, ele tem uma origem em Deus. Algo origina essa existência. Portanto, esse algo só pode ser um ser supremo, o Criador de todas as coisas, Deus. Então, a existência é predeterminada por uma intencionalidade, por uma funcionalidade. Então, essa corrente do existencialismo vai apontar para aquela ideia que nós temos de que cada um nasce com uma missão,
que nós temos uma missão no mundo e nós devemos passar por esse mundo cumprindo a nossa missão até a morte. Essa corrente do existencialismo, essa corrente cristã, ela não vai negar que a vida humana é cheia de náuseas e angústias, mas aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Portanto, você tem, na verdade, 3 dimensões a escolher: a dimensão estética, a dimensão ética e a dimensão religiosa. Ao escolher uma dessas dimensões, a gente não refuta as demais. Porém, a gente vai escolher uma base sobre a qual nós queremos viver. Já o existencialismo ateu vai dizer que as pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações, o homem é um projeto em construção e o seu único juiz. Cada pessoa é aquilo que se torna consoante aquilo que faz. Então, Sartre e os seus seguidores, eles vão afirmar que no homem a existência precede a essência. Então, quando um marceneiro vai construir uma cadeira, já está pré-determinada a finalidade da cadeira. O homem não. O homem primeiro ele nasce. Depois ele vai decidir pela sua liberdade o que ele vai ser. Então o homem nasceu condenado à liberdade, a liberdade não é nenhum motivo de comemoração para ninguém, porque nós vivemos num mundo cheio de náuseas e angústias e nós precisamos fazer escolhas. E essas escolhas podem dar certo e podem dar errado. Portanto, a liberdade não deve ser um motivo de alegria, mas um motivo de preocupação. Então, um outro nome ligado aí ao existencialismo do século XX é Simone de Beauvoir. Então, além de ser existencialista, ela é também feminista e ela vai dizer que viver é envelhecer, nada mais. O presente não é um passado em potencial. Ele é o momento da escolha e da ação. E é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. O homem é livre, mas ele encontra a lei na sua própria liberdade. Então isso significa dizer que quando o homem nasce, ele já encontra um mundo feito, ele vai ter que fazer as suas escolhas, ele tem liberdade para isso, mas ele tem limitações. Se vivermos durante muito tempo, descobrimos que todas as vitórias um dia se transformam em derrotas. Então, muitas vezes nós temos aquela ideia de que vamos trabalhar aí na nossa juventude, na nossa média idade, para quando a gente chegar à idade envelhecida, a gente possa usufruir daquilo que a gente produziu. Aí nós vamos nos deparar com os problemas da idade, com os problemas da velhice. Então, a vida ela vai ser sempre cheia de náuseas e angústia, de tal modo que nós podemos até dizer que o existencialismo é uma corrente de pensamento meio que pessimista em relação ao ser humano. Agora nós temos a figura de Heidegger. Então, Martin Heidegger, ele vai dizer que o homem é o Dasein, um ser aí, o ser humano é lançado ao mundo, mas ele é o único que existe. Os outros entes apenas são. O Dasein, o ser humano, é pensado em sua cotidianidade, sempre se projetando em possibilidade de ser. Existir é ter a capacidade de pensar sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as coisas em geral. Só o ser humano tem essa capacidade de projetar e agir para o seu aprimoramento, mas também pode se negar a fazer isso, ele pode negar essa possibilidade. Então, a morte constitui uma limitação da unidade originária do ser aí, significa que a transcendência humana pode ser, mas contém uma possibilidade de não ser. Essa possibilidade de não ser é ditada pela morte. Então, diz Heidegger que o fim do ser humano no mundo, do ser no mundo, é a morte. Então, ele vai dizer que o ser humano é um ser para a morte. De tal modo que eu posso ter 4 ou 5 projetos a realizar, mas se eu conseguir realizar 3 projetos, chegando à morte, eu cumpri com a minha missão no mundo.
Agora, para ser, é preciso que o homem se conheça. Então, na perspectiva humanista, a existência, o ser cidadão do mundo, é aquele que entende que a humanidade não é definida por fronteiras, nacionalidades, países. É alguém com a convicção de que cada um que pertence à raça humana é interconectado a todo o resto da humanidade. Então, uma ação social, uma ação cultural, econômica ou ambiental, por mais localizada que ela possa ser, pode impactar a sociedade numa ampla dimensão. E deve ser assim. Eu sou cosmopolita, ou seja, eu sou um cidadão do mundo, quando aceito as diferenças, incentivo a diversidade e respeito as pessoas de forma igualitária. Aliás, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 foi construída com base nesse princípio. Então, nós podemos dizer aqui que nós somos um ser para a morte, temos um projeto a realizar, mas nós somos cidadãos do mundo quando nós eliminamos as barreiras de fronteiras. Então, ao ser presidente de uma nação, eu tenho que ter cuidado pela minha nação, mas eu tenho que ter preocupação por todas as outras. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado sobre o tema tratado, o humanismo e existencialismo, o homem como cidadão do mundo. Fica aqui o meu convite para que voltem a participar do nosso próximo encontro. Não deixe de visitar a nossa plataforma para retomar o conteúdo e resolver a atividade que ali é proposta. E a gente se vê numa próxima oportunidade. O meu muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.